Estamos chegando no agosto dourado, mês dedicado à amamentação. E precisamos falar sobre isso. A amamentação, assim como o parto, dão a ideia de ser algo natural, espontâneo e instintivo. Mas não é bem assim, não. Por isso, convidei a Karine, que é psicóloga e especialista em psicologia perinatal, para destrinchar esse assunto com a gente. E também um tema da campanha este ano é sobre a responsabilidade compartilhada da amamentação. Então fique com a gente, se você é pai, mãe, avó, amigo, todo mundo pode ajudar e tem que dar esse apoio para a mulher que acabou de dar à luz, né, Karine? É isso mesmo. A amamentação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, veem a amamentação não é algo natural, né, simples, né? Muitas mulheres têm essa ideia de que a amamentação é só chegar, pegar o bebê, colocar no peito e ele vai mamar. E a gente tem que conscientizar essas mulheres que a amamentação ela é muito complexa, né? Requer muito esforço de quem está ali naquele momento amamentando. A mulher está passando por muitas questões emocionais, físicas, né? Dependendo aí de como que foi o parto dela. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Tanto a mulher, quanto a família, quanto o profissional que está acompanhando para ajudar para que essa amamentação, né, seja efetiva, que ela dure, perdure e que essa mulher consiga amamentar, né? Estamos numa cultura em que a amamentação ela não é a primeira opção de aleitamento ainda, né? E esses movimentos que a gente faz é justamente para trazer esse pensamento de que a amamentação é o melhor alimento, né? O leite materno é o melhor alimento para o bebê. Ô Karine, eu queria que você abrisse os nossos olhos para uma questão. A gente vive numa cultura do desmame. A gente não se dá conta, mas isso tá ali meio que enraizado em vários aspectos da nossa vida, né? A amamentação, nós estamos nessa cultura em que a amamentação ela não é prioridade. A gente vê assim, é muito fácil o acesso a mamadeiras, ao leite, né? E nós vamos crescendo vendo que o aleitamento ele tá lá, né? O aleitamento materno ele tá lá, mas se não der certo, a mamadeira é uma opção, né? As pessoas elas não insistem com a amamentação, elas não persistem na amamentação. E eu gosto de dizer muito assim que a amamentação ela é resistência, né? A mulher ela tem que ser resistente, tem que ser resiliente, não só a mulher, a família toda. Então acontece que às vezes a mulher ela tem o desejo de amamentar, ela quer amamentar o bebê e aí às vezes ela tem uma fissura, né, ali no peito, machuca, ainda a prega do bebê não está correta, dói, porque a amamentação não é igual aqueles posters que a gente vê de amamentação, aquela mulher ali com aquele bebê sorrindo, né, não é muito a realidade que acontece, né, no dia a dia ali com o bebê. E aí essa mulher acaba desistindo, né, achando que é muito difícil. E aí essa cultura em que a criança ela já brinca com a boneca, com a chupeta ali, com a mamadeira, né? Já vai trazendo essa ideia de que amamentar ela não é a primeira opção, ela é a segunda opção. E o fácil acesso, né? E aí a gente tem as propagandas, né? A gente tem esse consumo, né, de produtos industrializados, né? Então acaba influenciando as mulheres e as famílias de que às vezes é melhor para o bebê, né? Se você não está conseguindo amamentar, o seu bebê está passando fome, então alimentar com leite industrializado é melhor ainda do que você lutar pela amamentação. Então as mulheres acabam desistindo, né? Então a gente tem que conscientizar essas mulheres de que a amamentação não é algo natural, que vai acontecer de forma... Pode acontecer? Pode, tá? Mas não é algo que acontece com todas as mulheres. Então, as mulheres elas precisam lutar pela amamentação, elas precisam buscar ajuda. Se está doendo, não é normal. Não é normal que doa, tá? Então, a amamentação, ela não é para ser dolorosa para a mulher. Então, ela tem que buscar ajuda de uma consultora de amamentação, de um profissional que possa ajudá-la com a dificuldade que ela está tendo. Se me permite, você passou por uma situação assim de dor, né? Sim, sim. A minha experiência pessoal na amamentação, né? Quando eu também tinha essa ideia, sabe, de que amamentar seria algo simples, né, só pegar o bebê, colocou no peito ali e ele mamou. Então a gente tem esse imaginário social que a amamentação é uma coisa muito natural mesmo. E aí 3 dias após o meu parto eu já comecei a sentir essa dor muito forte, né,
e nenhum seio só. E aí eu percebi que era algo que estava relacionado ali à pega, porque eu também tinha conhecimento, né? Tinha um pouquinho, não era o tanto que eu tenho hoje, mas eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. E aí eu tive a ajuda de uma consultora. Ela foi, me ajudou, né? E eu acredito que foi uma das coisas que salvou minha amamentação, porque ela me ensinou, me mostrou que estava errado, o que eu estava fazendo que estava errado, né? E aí eu fui conseguindo amamentar minha filha, ainda estava com dor, porque tinha machucado meu peito, né? Mas foi um processo que eu precisei de muita resistência, porque o desejo interno era de desistir por causa da dor, né? E aí tem toda essa questão da mulher também entender o porquê amamentar, que também não é disseminado, né? As mulheres trocam o leite materno pela fórmula muito fácil, porque às vezes elas não entendem a importância do leite materno, né? O leite materno, ele é o leite que foi preparado para o bebê, especificamente para o bebê. O leite materno tem esses benefícios, né? Ele tem toda as propriedades dele, né? De proteção do bebê, né? Ele tem os anticorpos da mãe que passa para o bebê, então a gente está vendo muito isso, né? Com essa questão da vacina do Covid. Muitas mães amamentando, os bebês tomaram a vacina e os bebês estão sendo imunizados também, né? Pela amamentação. Então, assim, não é só o leite. É isso que é importante a gente trazer para as mulheres, que não é só dar leite para o bebê. Então, quando a mulher ela tem a consciência da importância do leite materno para o bebê, para o desenvolvimento dele, para o vínculo mãe-bebê, né? Para esse bebê se desenvolver cada vez mais, né? Recebendo o melhor leite que ele pode receber, que foi o leite que foi preparado pela natureza para ele poder receber, aí essa mulher tem esse desejo de se persistir na amamentação. Além dos benefícios para a criança, que a gente sabe, né, que se estendem ao longo da vida, como evitar a obesidade, diabetes, a amamentação também faz bem para a mulher, né? Sim, a amamentação, ela é um fator de proteção para adoecimentos emocionais nesse período, né? A gente até recomenda que as mulheres que estão tendo sintomas de depressão no pós-parto, que elas amamentem os bebês, que ajuda, né, na regulação emocional, na vinculação entre mãe e bebê. Então a amamentação ela não é só para benefício do bebê, ele também é benefício para a mulher, né, para essa mulher ir retornando ao corpo, o corpo dela de antes da gestação também contribui, a amamentação contribui bastante, né? Então, assim, é só benefícios, né? Tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para a família, quanto para a saúde dessas pessoas, né? Da saúde emocional e física desse ciclo familiar. Ô Karine, e voltando ao tema, né, sobre essa responsabilidade compartilhada da amamentação, se a mulher estiver sentindo que ela não está tendo esse apoio, ela tem que dar o grito, né? Se não vier espontaneamente, porque tem uma importância muito grande, né? Essa rede de apoio. Sim, amamentar sozinha é mais difícil. Então, ter uma boa rede de apoio, ter uma sociedade, que a cultura da sociedade incentive a amamentação, né? Faça isso aqui que a gente está fazendo, mostre para as famílias o quanto a amamentação é importante, a gente vai ajudando essa mulher a amamentar. Talvez por isso a gente pensar essa responsabilidade compartilhada, não só da mulher que está amamentando, sabe? A gente joga muita essa responsabilidade para a mulher, né? Ela que está amamentando, ela que tem que decidir o que ela tem que fazer, e aí às vezes ela decide pautada em falta de rede de apoio, né? Falta de pessoas que incentivem, falta de pessoas que falam, estamos com você, você vai conseguir, né? Estamos aqui para o que você precisar. Então falta isso muito mesmo, e é um fator de risco para a amamentação. Se essa mulher ela não tem uma boa rede de apoio que a incentiva a amamentar, ela corre um sério risco de não conseguir amamentar, né? Então, assim, é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade que tem que ser de todos. Todo mundo olhando para essa mãe que está amamentando e entendendo que quando a gente incentiva a amamentação, a gente está incentivando um mundo saudável, né? Um mundo que é saudável, em que as pessoas elas estão se desenvolvendo de forma natural. Porque assim, a mulher, né, tem um direito à licença maternidade, mas se durar muito são 6 meses, né? E o ideal é que essa amamentação seja feita também depois dos 6 meses, né? Até os 2 anos, né, que os especialistas dizem. Então, se uma mulher trabalha, seja fora, seja em casa, em home office, ou se ela é dona de casa e tem outros filhos, ela amamentando vai ficar muito cansada, então precisa, né, de ter um apoio em outras atividades para ela conseguir se dedicar à amamentação, né? Exatamente. Muitas mulheres desistem da amamentação justamente por se sentirem cansadas. Não que elas estejam cansadas de amamentar. É importante a gente entender isso. A amamentação é a que mais sofre,
né? Elas não estão cansadas de amamentar, geralmente elas estão cansadas das outras tarefas. Então, se ela tem um apoio com essas outras tarefas, né, ela provavelmente vai conseguir amamentar mais tempo. O que a gente tem que entender é que a gente está na cultura do desmame, né? Então, países mais desenvolvidos, em que eles já perceberam a importância disso na vida das mulheres, né? E colocam, por exemplo, uma licença maternidade de 2 anos, tem países que têm esse tipo de licença maternidade, eles percebem uma melhora na qualidade de vida da população. Então, a gente tem que entender que não é só responsabilidade da mãe querer amamentar. Hoje, as mulheres que estão amamentando até os 2 anos é por causa de resistência e resiliência própria delas. Porque a nossa cultura é uma cultura que não incentiva a amamentação. Então, o importante é, né, as mulheres, os homens, todo mundo saber que existem, né, os profissionais que ajudam nesse período, né, e quem tiver essa condição, né, para lançar mão das consultoras de amamentação que podem fazer realmente a diferença, né? Sim, não só as consultoras, sabe, assim, se está tendo dificuldade, pode ir no posto de saúde do bairro. As enfermeiras estão preparadas, né, para ajudar. E aí é importante a gente conscientizar os profissionais da saúde também, porque tem profissional da saúde que está preparado, mas tem profissional da saúde que não está. Então, assim, é a gente trabalhar em conjunto também os profissionais da saúde, porque às vezes essa mulher não vai ter condições de pagar uma consultora, mas uma enfermeira que está ali no postinho pode ajudar. Então, assim, é a gente ter essa conscientização social de ajudar essa mulher. Quando vê uma mulher amamentando, ter essa prontidão de ajudá-la a conseguir obter sucesso na amamentação. Bom, e aproveitando, eu gostaria de fazer um convite, né? Dos dias 9 ao dia 13 de agosto, irei fazer uma semana de live, né, para gestante, uma semana da gestante, onde nós iremos falar sobre assuntos relacionados a esse período, né, da maternidade, como trabalhar essas questões emocionais nesse momento, quais alterações emocionais que acontecem, como preparar para o parto. Vamos falar sobre relacionamento também, né, do casal nesse período que acaba sendo um pouco conturbado. Então eu convido vocês a estarem participando lá no meu Instagram nesse dia, do dia 9 ao dia 13 de agosto, dessa semana de lives. Muito obrigada, então, Karine, mais uma vez. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.